Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o Alexandre Cury e hoje a gente vai conversar sobre como se tornar uma pessoa estratégica na empresa. Eu queria compartilhar com vocês duas pesquisas interessantes. Uma é uma pesquisa da Gartner que fala um pouco da dificuldade em desenvolver líderes eficazes. Então, eles mostram que 50% das empresas entrevistadas elas não se consideram bem equipadas para que os novos profissionais assumam a liderança do futuro. Ou seja, 50% das empresas que foram entrevistadas nessa pesquisa não conseguem encontrar líderes capacitados, porque elas não conseguem encontrar profissionais que façam um bom papel de liderança, simplesmente não conseguem. E tem também uma outra pesquisa que eu quero compartilhar com vocês, que é o índice de confiança da Robert Half. Nesse índice, eles mostram que 66% das empresas entrevistadas, ou seja, 2/3 das empresas, acredita que contratar profissionais hoje está difícil ou muito difícil. E isso, o que agrava ainda mais, é pior do que a pesquisa anterior, ou seja, a pesquisa anterior já tinha mostrado essa dificuldade e a nova pesquisa, ela ainda saiu pior do que a anterior, ou seja, está cada vez mais difícil encontrar profissionais capacitados. Tá? Nessa mesma pesquisa da Robert Half, 42% das empresas fala que tem vagas abertas e não consegue preencher as vagas porque não consegue encontrar profissionais qualificados. Isso tem um significado, isso representa uma coisa extremamente positiva, que as empresas estão desesperadas por profissionais qualificados. O outro lado dessa história é que os profissionais não estão buscando essa qualificação. Ontem eu estava lendo uma reportagem de um CEO de uma empresa falando da enorme dificuldade que ele tinha em contratar profissionais, principalmente para cargos de liderança, para cargos executivos, porque os profissionais simplesmente não estavam qualificados. Os profissionais chegavam lá com diplomas técnicos e acreditavam que isso ia ser suficiente para entrar. E aí ele fazia 2, 3 perguntas um pouco diferentes, 2, 3 perguntas buscando um pouco mais de soft skill, um pouco mais de profundidade naquilo que ele queria, e simplesmente aí o profissional se perdia, o profissional não conseguia seguir adiante. Então, olha só como o mercado está com dificuldade de encontrar profissionais qualificados. E se você olhar, você fala assim, puxa, mas um monte de gente aí e tal, o desemprego aumentando e ainda assim os profissionais não estão qualificados? Exatamente. Agora, o que acontece? A boa notícia é que se você se tornar um profissional estratégico para a empresa, se você desenvolver essas habilidades, eles não vão querer te largar de jeito nenhum, porque eles não querem te perder em hipótese alguma. Te perder significa não conseguir repor a altura. À medida que você se posiciona dentro da empresa como um profissional diferenciado, como um profissional realmente imprescindível para a empresa, ela não vai conseguir te repor. Por quê? Porque seria fácil se a gente tivesse muita oferta no mercado, profissionais qualificados, tudo. Seria fácil, tudo bem. Se não quer, eu vou arrumar outro fácil. Só que a coisa não funciona assim. Então, uma vez que você se torna de fato estratégico para a empresa, eles não vão querer te largar de jeito nenhum. E mais que isso, não é só isso. Por quê? A gente está enxergando o mercado como um todo com essa dificuldade. E essas pesquisas, elas mostram independente de segmento, tá? Então, eles juntaram empresas de diversos segmentos. Então, mais do que essa importância que você adquire dentro da própria empresa que você trabalha hoje, isso é uma oportunidade incrível no mercado. Por quê? Ora, o mercado como um todo, ele está carente de profissionais qualificados. A questão é que não é qualquer qualificação, tem que ser a qualificação certa. Essa é que é a grande diferença. Então, o que acontece? O mercado está sedento disso. E isso representa uma oportunidade incrível para você ser promovido, para você crescer profissionalmente. Então, isso é a diferença e é essa oportunidade
que eu quero que você perceba. Principalmente nesse momento onde a economia está se recuperando, as empresas estão voltando a crescer, as empresas estão voltando a contratar, e você imagina, a empresa precisando crescer, querendo aproveitar essa retomada da economia e não encontra profissionais que ajudem ela a fazer isso. Então, essa é a sacada e a oportunidade que você pode encontrar para ser isso. Agora, você tem que tomar alguns cuidados com isso. Você vai ter que desenvolver as habilidades certas. E quando a gente fala em profissional estratégico para a empresa, você tem que entender que ser um profissional estratégico não é ser puxa-saco, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Muita gente acha que o mundo corporativo é um jogo de cartas marcadas, que as pessoas, quem se desenvolve é quem é puxa-saco, quem é amigo do chefe, e não funciona assim, tá? Eu passei 30 anos lá dentro do mercado e eu estou dizendo que não funciona assim. O que você tem que ter em mente? As empresas, elas buscam resultados. Por quê? É natural, ora, o resultado é o que leva a empresa a completar, a cumprir a missão, o propósito para o qual ela foi formada. Se não vem o resultado, o que acontece? A empresa quebra. Então é natural que o foco principal da empresa, dos altos executivos da empresa, seja resultado. As empresas precisam disso. Agora, o que acontece? Você, vamos imaginar que você fosse um alto executivo da empresa. Você ia promover uma pessoa que não vai dar resultado, mas que é seu amigo? Olha, eu posso te garantir o seguinte: esses executivos, eles não chegaram lá por sorte. Eles não são burros, eles não são inocentes. Se ele sabe que ele tem que dar resultado e ele promove uma pessoa porque é amigo dele e essa pessoa não é competente o suficiente para dar resultado, ele estaria sendo burro. E ele não é burro, ele não chegou lá à toa. Então, percebe? Promover uma pessoa porque a pessoa é amiga ou porque a pessoa é puxa-saco, mas a pessoa não vai dar resultado, você está dando um tiro no pé. No final das contas, vai ser mandado embora você e a pessoa. E eles não vão fazer isso. Então, eles vão promover quem de fato eles entenderem que pode trazer mais resultado para eles. Essa é a grande diferença. É claro que, ora, se eu sou um alto executivo de empresa e eu tenho lá a minha vaga de promoção, e eu tenho duas pessoas igualmente qualificadas, que eu entendo que as duas pessoas vão gerar resultado. Ora, a tendência é promover a pessoa que tem mais conexão comigo. Por quê? Isso é natural e qualquer um faria isso. Essa que é a questão. Qualquer pessoa faria isso. Por quê? Ora, a pessoa tem mais conexão, isso é até um gatilho mental, né? A gente estuda bastante isso. Mas por quê? Porque você já tem essa conexão e essa conexão facilita o trabalho, essa conexão facilita tudo, né? Ela gera menos conflito negativo e tudo isso. Agora, só se as duas pessoas tiverem igual condição na hora de gerar resultado. Se você tem duas pessoas, uma que é grande amiga do chefe, mas outra que tem um potencial de gerar muito resultado ou mais resultado, obviamente essa outra pessoa vai ser promovida, porque o objetivo, o chefe tem que dar resultado. E ele não vai promover uma pessoa que não vai fazer isso por ele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala dentro do mundo corporativo, é um jogo de cartas marcadas. Isso também é um pouco de desculpa porque a gente não conseguiu o que a gente queria. Tá? Então, a gente atribui, ó, eu não consegui, mas não foi culpa minha, foi culpa do chefe que gosta de puxar saco. Isso é muito a gente atribuindo a responsabilidade pelo que a gente não conseguiu para outra pessoa. Mas isso não é verdade, né? Agora, imagina você se tornando uma pessoa estratégica dentro da empresa. A pessoa que pode ajudar a empresa a conseguir a chegar no resultado que ela espera e muito mais. Você percebe o que isso faz para a sua carreira? Pô, sua promoção passa a ser quase uma obrigação da empresa. Por quê? Se a empresa não te promove, ela te perde. O mercado sabe do seu potencial. Porque quando você se desenvolve, quando você começa a mostrar uma atitude executiva, uma postura executiva, o mercado vai te perceber também. Você não tenha dúvida disso. E aí o que acontece?
Se a empresa não leva isso em consideração, não reconhece o potencial que você é, ela acaba te perdendo. Por quê? Lembra que nas pesquisas mostraram, o mercado também tá ansioso, está quase desesperado por profissionais que sejam qualificados. Uma vez que você é esse profissional, você não tenha dúvida de que você é o cara e que a empresa vai te valorizar muito, não vai querer te perder de jeito nenhum. Tem até um caso, isso me lembra até o caso de um aluno meu, o Jesuel. O que aconteceu com o Jesuel? Bom, ele trabalhava lá já há algum tempo na empresa, tudo, e vinha numa, assim, não é que ele estava mal na carreira, nem nada, mas ele queria agilizar o processo. A gente começou a trabalhar tudo e ele começou já a fazer as modificações que ele precisava ajustar, né? Começou a ajustar então o comportamento, começou a ajustar a atitude dele, a postura dele, começou a desenvolver habilidades para lidar melhor com as pessoas e foi crescendo. Bom, o que acontece? A empresa, poxa, começou a identificar nele um potencial muito grande. E aí o chefe dele já começou a sentar com ele e falar: olha, nós temos planos para você e tal, não sei o que lá. Mas o que acontece? Quando você se desenvolve assim, você chama a atenção do mercado também. E foi isso que aconteceu. Uma outra empresa identificou esse potencial. Falou, pô, você é o cara que eu quero, você é o cara que eu quero trabalhando aqui. E aí, olha só, até o que eu brinco com ele, né? Porque eu falo assim, pô, tem hora que é bom ser o último biscoito do pacote, né? O que acontece? Começou uma briga pelo Jesuel. A empresa que ele estava não queria perder ele de jeito nenhum. Então começou a oferecer para ele aumento de salário, começou a perspectiva de promoção, ofereceram para ele uma promoção ali na hora. E a outra empresa, ansiosa por ter ele. Então a outra empresa, ele falou assim, quando terminou o processo, e ele conta, né? Quando terminou o processo, ele falou assim: olha, eu vou precisar de uns dias, então, só para definir o que eu vou fazer para tomar uma decisão final. Diz que a empresa ligava para ele todo dia. O pessoal do RH da empresa ligava para ele todo dia. Fala: e aí? Vem, cara, vem para cá. Nós temos um projeto legal para você. Puxa, você vai crescer muito aqui e tal. E ele ainda, assim, sem tomar decisão ainda. Por isso que eu digo que ele era o último biscoito do pacote, né? Estava sendo disputado ali quase que a tapa. Então, olha só que interessante que é você se colocar numa posição onde você se torna realmente um profissional fundamental para a empresa, uma pessoa estratégica dentro da empresa. Foi isso que aconteceu com o Jesuel. E é um caso real, né? Ele conta isso para vocês. Então, você precisa também fazer isso, você precisa se colocar nessa posição, é uma posição bastante confortável, eu diria. Então, é importante isso. E aí você pode me perguntar assim, tá, mas, poxa, para eu ser estratégico, para eu fazer o que o Jesuel fez, eu preciso trabalhar 14 horas por dia, trabalhar no fim de semana e essas coisas? E é aí que está a sacada. Claro que você não vai precisar fazer isso. Por quê? Isso também é parte da estratégia, né? Trabalhar de uma forma inteligente, não se matar de trabalhar, né? Isso é importante. Até porque o teu equilíbrio mental é fundamental para você ser promovido. E o teu equilíbrio mental, ele vai vir com também o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. Isso é fundamental. Se você não tem esse equilíbrio, se você está muito desequilibrado em alguma das duas pontas, você não vai ser promovido, porque você demonstra deficiências, vamos dizer assim, de planejamento, de equilíbrio, até de estabilidade emocional. Então, consequentemente, você não vai ser promovido. Então, não adianta, não é uma questão de trabalhar 14 horas por dia, não é isso. Você não vai se tornar estratégico se você não tiver esse equilíbrio em geral. Então, quando isso acontece, de você trabalhar fim de semana 14 horas por dia, você acaba dependente da empresa, né? E isso é exatamente o oposto do que você quer, né? Você quer a empresa dependente de você e não você dependente da empresa. E quando a empresa é dependente de você, é um ganha-ganha, porque isso é bom para você, mas é bom para a empresa, porque gera muito resultado também para a empresa. Então, pode ter certeza, a empresa não vai nem promover quem não tem vida pessoal, porque isso é complicado, isso deixa as pessoas numa situação bastante complicada em termos de habilidade, até para lidar com as pessoas dentro da empresa. Então, essa dependência, nenhuma empresa gosta que o
funcionário, que a pessoa dependa dela, né? Isso não é bom para ela também, tá? Você também não pode imaginar que você vai se tornar estratégico para a empresa fazendo bem aquilo que você foi contratado para fazer. E isso é um erro muito comum que eu vejo aí no mercado. Então a pessoa fala assim: poxa, eu faço um excelente trabalho, muito bem feito ali, aquilo que eu fui contratado eu entrego o resultado, até melhor, tal. E, poxa, a empresa tem que me reconhecer. Pensa bem, na verdade, você foi contratado para fazer uma determinada tarefa. E aí você fala assim: poxa, eu faço aquela tarefa muito bem e por isso eu preciso ser reconhecido. Mas olha para o outro lado. Ora, você foi contratado para fazer aquilo. Você acha que a empresa te contratou para fazer aquilo meia boca? Para fazer mal? Não, pô, a empresa te contratou para fazer aquilo de forma excelente. Ora, se a empresa te contratou para fazer aquilo de forma excelente e você faz, você nada mais está fazendo do que o que a empresa esperava que você fizesse. E você não vai ser promovido por causa disso. Na verdade, você é pago para fazer isso. É um mínimo que a empresa espera de você, é que você faça bem aquilo porque você foi contratado para fazer. Então, essa ideia de entregar muito resultado, de fazer o que você faz bem feito, isso não promove ninguém. Na verdade, você vai precisar desenvolver outras habilidades. Agora, também é o seguinte: não existe uma mágica, não existe uma fórmula que você toma e no dia seguinte você vai se tornar estratégico para a empresa. Não é assim que funciona. É claro que a empresa não vai querer abrir mão de alguém que lida bem com a pressão, de alguém que resolve os problemas, que entrega resultado, que cumpre os prazos, mas você precisa construir essa reputação, né? Você precisa construir essa estrada, pavimentar essa estrada que vai de fato te levar à sua promoção. Bom, como é que eu faço então? Então vamos para a prática? Vamos lá colocar em prática, porque aqui é assim. Aqui não adianta a gente falar de teoria, vamos falar da prática. Como é que você faz para se tornar uma pessoa estratégica na empresa? Então vou dar aqui um aperitivo, porque o que vai vir forte vai ser na semana da carreira executiva. Mas eu já vou te dar umas dicas, você vai começar a trabalhar nisso amanhã, já vai começar a ver o resultado, tá? O primeiro passo para você se tornar estratégico na empresa é você investir no seu principal recurso. Alguém faz ideia de o que é o seu principal recurso? Hein? Coloca aí no chat para mim qual que é o seu principal recurso. Ó, o Júlio está aqui, boa noite. O Vinícius já estou inscrito. É isso aí, Vinícius. Então, qual que é o seu principal recurso? O que vocês acham que é o seu principal recurso? Conta para mim aí no chat. Vamos ver se vocês estão sabendo qual que é o seu principal recurso. O recurso mais importante que você precisa para ser promovido, tá? O que é? Olha lá, vamos lá. O Vinícius está falando tempo, o Júlio está falando autogestão emocional. Que mais? Vamos lá, o conhecimento, Marcelo falando. Que mais? Pessoal, vocês estão errando, hein? Não é por aí, tá? Olha lá, seria tempo, conhecimento. Sabe, tudo isso que vocês estão me falando, ó, autogestão emocional, isso é uma habilidade, tá? O tempo é um recurso, sem dúvida, mas não é o seu principal recurso, hein? Olha que ontem a gente fez uma live falando que é super importante, tá? Conhecimento também é uma coisa que te leva desde que você coloque em prática. Sabe o que é o seu principal recurso? Comunicação, Marcelo? Não, habilidade também. Seu principal recurso é Excel, gente. Não, pelo amor de Deus. O Excel não vai te promover. Excel vai te prender na função operacional, tá? Larga isso, pelo amor de Deus. Liderança, relacionamento, tudo habilidade, ó, atitude, habilidade. Tá bom, vou falar. Sabe qual que é o seu principal recurso? Você mesmo. Você é o seu principal recurso. E você precisa investir em você mesmo. Isso é extremamente importante. Por quê? Tudo que vai acontecer, tudo que vocês me falaram aqui, ó, liderança, o Excel eu vou pular, hein? Excel eu não vou nem falar porque é habilidade técnica. Habilidade técnica te prende à função operacional. Larga disso e vai ser estratégico que você quer ser promovido. Então, assim, o conhecimento, comunicação, liderança, relacionamento, quem que vai aprender isso? É você.
autogestão emocional, tá aqui, pessoas, o Vinícius falou, lidar com pessoas, tudo você vai desenvolver, tudo isso que vocês falaram, que é extremamente importante, você vai desenvolver se você investir em você mesmo. Isso é fundamental. Não tem jeito. Então, pensa o seguinte, o sucesso, para qualquer pessoa, o nosso sucesso, ele é diretamente proporcional ao nível de desenvolvimento pessoal da pessoa. Então, o que acontece? A pessoa quer ser promovida, ela quer chegar aqui, sei lá, um cargo de gerente, de diretor, tá bom. Só que aí, ela se preparou, ela se desenvolveu e ela está aqui. Não chega, tá vendo que existe aqui um gap aqui que você não vai conseguir chegar? Então, esse aqui é o sucesso que você quer. E aqui está o seu desenvolvimento. Eles são proporcionais. Para você ter sucesso aqui, você precisa se desenvolver aqui. Quando você chegar aqui, aí vai acontecer as coisas, vai aparecer a oportunidade, vai surgir de alguma forma a vaga que você quer. E isso é importante. E você vai desenvolver todas essas habilidades que vocês mencionaram. Mas você tem que investir em você mesmo. Tá? É o grau de preparação que você faz, é o grau de desenvolvimento que você tem que vai definir quanto sucesso você vai ter. E a partir daí, é o que eu falei, você começa a criar oportunidades e não ficar esperando a oportunidade cair do céu. E você não vai ser promovido para um cargo executivo se você não estiver pronto para isso. Não adianta, se você já tiver com essas habilidades desenvolvidas. Então, é importante você investir em você mesmo. Esse é o primeiro passo que você precisa para se tornar uma pessoa estratégica na empresa. Percebe? Por quê? A empresa ela vai se beneficiar à medida que eu conseguir gerar mais resultado. Só que esse resultado ele não pode estar limitado à minha função operacional. Eu tenho que mostrar que eu posso gerar muito mais resultado em funções mais altas. Para isso eu preciso estar preparado, para isso eu preciso me desenvolver. Então, o fato de você se desenvolver, de você investir em você mesmo, e muitas vezes você consegue que a empresa invista em você. Você só precisa direcionar esse investimento, né? Senão eles vão te mandar fazer um curso de Excel. Você não quer fazer isso. Você quer fazer um curso que vai te dar mais habilidades para você ser promovido. Então, o que acontece? Você investindo, ou você trazendo esse investimento pela empresa, que seja, você está mais capacitado para produzir mais para a própria empresa. Então, isso é um ganha-ganha. O segundo passo para você se tornar uma pessoa absolutamente fundamental dentro da empresa é você ser independente. Bom, peraí, vamos explicar isso direito, tá? O que eu quero dizer com independente? Uma das formas, ou a forma que eu estou querendo mostrar de independência, é, na verdade, a forma como você resolve os problemas, né? Vou dar um exemplo, tá? Um aluno meu outro dia, ele estava com um problema tal e foi escalar, ou seja, ele foi pegar o problema e levar para o chefe dele, tá? Foi levar para o diretor dele. E aí o que aconteceu? Isso é normal, até aí não tem problema. Você vai subir o nível, muitas vezes, quando é necessário, até aí tudo bem. Agora, olha só como ele abordou o diretor dele. Ele chegou lá, falou para o diretor: ó, estamos com esse problema aqui, precisamos resolver. E aí o diretor virou para ele e falou assim: o que você sugere para resolver isso? E aí ele respondeu, na inocência, respondeu o seguinte: pô, eu trouxe o problema para a gente discutir juntos uma solução. Pô, aí o diretor ficou pé da vida. E ele falou para ele assim: pô, na verdade você não fez nada disso, na verdade você trouxe o problema para eu resolver. É isso que você quer. Agora, eu te pago para resolver os problemas e não para trazer os problemas para eu resolver. Agora, o que acontece? O diretor foi um pouquinho meio bruto, né? E eu não estou questionando a forma como ele fez isso, mas o que ele está falando é importante, tá? Por quê? Quando um diretor, uma pessoa desse nível, ela te contrata, ela te promove, na verdade ela quer que você resolva os problemas que vão acontecer ali. Isso é independência, tá? É a forma como você resolve. Aí você vai falar assim, puxa, mas eu não posso levar o problema então para cima? Pode, não tem problema nenhum, porque muitas vezes, até para resolver o problema, você vai precisar
vai compartilhar, vai precisar de uma aprovação, vai precisar de alguma coisa que você precise falar com a instância superior. E não tem problema nenhum. Como que é a forma certa de você fazer isso, de você levar o problema, mas sair ainda como mocinho? Você vai levar o problema em algumas possíveis soluções, incluindo a tua recomendação. Então, o que você vai fazer? Como é que esse meu aluno deveria ter feito? Ele deveria ter levado o problema para o diretor, que era necessário, de fato, pela gravidade da situação, e ter falado para ele o seguinte: olha, chefe, o que acontece? Estamos com esse problema, o problema aconteceu assim, pá, explica qual que é o problema, as consequências, e fala o seguinte: olha, a gente pode, tem aqui 3 opções para a gente resolver. A gente pode seguir por esse caminho, por esse aqui ou por esse aqui. Eu recomendo a gente ir por esse aqui, por causa disso, 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 disso. Olha a diferença. Então, na verdade, você já está levando uma possível solução. Pode ser que o diretor não concorde com a sua solução e ele vá fazer algum comentário para ir para outra solução. Mas isso não importa. Importa é a proatividade que você está mostrando. Você não está. A pior coisa que tem para um chefe, isso para mim era muito ruim quando acontecia, era um liderado querer empurrar o problema para você. Na verdade, ele não quer resolver, ele quer simplesmente se livrar do problema e ele quer jogar isso para cima, ele quer jogar isso para o chefe dele. Isso é a pior coisa que tem. Pô, e a sensação é essa mesmo. Você paga o cara para ele resolver, não para ele transferir os problemas para mim. Quando você chega com o problema, mas já chega com algumas soluções que você vai propor, com algumas alternativas, fica claro, a postura que você mostra é que você não está querendo transferir o problema, você quer resolver o problema, só que você precisa de alguma coisa que venha do seu chefe, mas você já está com a coisa todinha mapeada. E aí o chefe vai falar assim, pô, que é como funciona a cabeça dele, vai falar assim, poxa, a fulana ou o fulano, pô, ele tem muita proatividade, ele já chega com as coisas para resolver. Então, você percebe? É uma postura completamente diferente que transmite uma imagem completamente diferente, uma imagem muito melhor. E é aí que eu falo que você mostra independência, ou seja, você busca resolver os problemas. Em termos de carreira, é importante você passar isso, porque, ora, se você quer uma posição mais alta, quanto mais alto na organização, mais você vai ter que resolver os problemas por conta, sem apelar para ninguém, né? Imagina se o presidente de uma empresa tivesse que dar pitaco em todos os problemas que acontecem na empresa. Ele não ia conseguir, é impossível. Então, ele tem que ter pessoas que respondem para ele que tenham essa autonomia de resolver os problemas. E também não adianta você querer ser aquele chefe que é controlador, né, que a gente fala, ou seja, que é o chefe que não se desliga do operacional. Ele vira chefe, mas ele continua achando que ele é o melhor operacional, que ninguém faz as coisas como ele. E aí é o cara detalhista, é o cara que vai em cima, que não deixa passar nada. Esse chefe também não consegue, ele não consegue tempo para continuar crescendo na carreira. Então, você mostrando essa independência, você mostra que você é capaz de assumir uma função mais alta, porque você já tem um nível, uma maturidade de tomar decisões, de buscar alternativas alta. Consequentemente, você está pronto para assumir um cargo executivo. Então, pensa sempre o seguinte: para você ser estratégico, você precisa levar mais que o problema, você precisa levar soluções. E isso é importante. Quando você faz isso, você vai ser visto como uma pessoa que já tem habilidades de executivo, habilidades de liderança. E aí sim você se torna um potencial para promoção. Só toma cuidado que quando eu falo independência, não significa que você vai fazer tudo sozinho. Você só não vai querer transferir a responsabilidade para todo mundo. Por quê? Dentro da empresa, a gente interage com todo mundo, a gente interage com as pessoas. E a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Os nossos resultados não vêm sozinhos porque a gente depende uns dos outros lá dentro da empresa. Então, você vai continuar interagindo com as pessoas, interagindo de forma positiva, você não vai... É o que a gente fala da interdependência, né? É o passo além da independência. Mas você tem que ter essa independência na questão dos problemas. Então, você tem que trazer soluções. Isso você agrega valor para a empresa, agrega valor para o time. Isso é proatividade de verdade. É isso que você tem que buscar, tá? Qual é outra coisa importante
você precisa saber para se tornar estratégico. Você precisa gostar dos desafios. O que eu quero dizer com isso? Você não pode se acomodar, você não pode ficar na tua zona de conforto. Zona de conforto é o maior perigo que um profissional pode enfrentar. Por quê? É o que eu sempre falo. Por que as pessoas ficam na zona de conforto? Se é tão ruim, por que as pessoas ficam? Porque, na verdade, ficar na zona de conforto não é ruim. Ficar na zona de conforto é gostosinho, né? Você está no conforto, né? Por isso, o nome não é à toa. É a zona onde você se sente confortável. Você sabe até onde você ir, você sabe as consequências de tudo que você faz, você sabe como fazer o teu trabalho, você já sabe que fazendo isso você vai gerar o resultado X e tal. Você está na sua zona de conforto. Profissionais na zona de conforto não são promovidos. Você precisa sair da sua zona de conforto. A melhor forma de você sair da zona de conforto é você buscar desafios. Por quê? Os desafios, comodidade, como a Karen falou, é isso aí. Os desafios, eles mexem com você, eles sacodem você. Por quê? Ora, se é um desafio, não é uma coisa fácil, simples de fazer. O que é fácil e simples é o que eu fico na zona de conforto. Quando eu vou pegar um desafio, eu estou pegando alguma coisa que é mais complexa, que é mais difícil, né? E o difícil é bom. Por quê? Ora, para eu aprender a fazer aquilo, eu de fato tenho que me desenvolver. Vão ter habilidades que eu vou ter que desenvolver, vão ter coisas novas que eu vou aprender, eu vou estar crescendo. E quando você faz isso, você está evoluindo, saindo da sua zona de conforto. Ó, aqui o Coelho falando. Ocorre que quando se apresenta um problema, a ideia é ser roubada para solucionar, quem deu a ideia é ser deixado de lado. Isso é má fé, tá, Coelho? Então, eu entendo, desanima mesmo, mas isso é má fé da pessoa, tá? Eu já vi alguns casos desse tipo e, sinceramente, essa pessoa ela não merece você trabalhando com ela, honestamente. Uma pessoa assim, que age com essa má fé, um líder que faz isso, meu Deus do céu, cedo ou tarde vai aparecer e a máscara dele vai cair, porque isso é um absurdo, né? Pegar a ideia de outra pessoa realmente é imperdoável, né? Então, pensa bem, talvez você possa se movimentar lá dentro da empresa, começar a mostrar de forma diferente quem é você, a sua capacidade, a sua ideia, porque também não é só o seu chefe que te promove, né? Você tem que, aliás, ele sozinho não te promove. Você precisa criar uma rede de contatos que te conheçam bem dentro da administração da empresa, outros gerentes, a cara, infelizmente tem líder que faz isso. Manda eles para a semana da carreira executiva que eu vou colocar todo mundo aí na linha, porque isso aí é de uma má fé, isso é desonestidade, isso é roubar, entendeu? E o roubo, você trata como você trata bandido, porque roubou uma ideia ou roubou qualquer outra coisa, não tem diferença. Você roubar alguma coisa, você tem que tratar como bandido, porque é isso que o cara é, né? Então, sem comentário, isso aí me irrita profundamente. Desculpa eu falar, mas é que é uma coisa que, assim, o líder, ele não precisa fazer isso, porque pensa bem, à medida que você tem dentro da tua equipe profissionais potenciais que geram ideias, que criam alternativas, você é o líder da equipe, a equipe cresce, você cresce junto. Então você vai junto. E não importa se você vai dar, se a ideia é do fulano, se a ideia é do ciclano, está no seu time. A ideia gerou, você fomentou a ideia, você acreditou na ideia, você valorizou a ideia, valorizou a pessoa. Um líder, uma das funções de um líder é desenvolver pessoas. Quanto mais pessoas você tiver dentro da tua equipe que sejam capazes de assumir cargos altos dentro da empresa, gerando altos resultados, que é o que a empresa gostaria, melhor ainda. Pô, então, o líder ganha muito mais em valorizando as ideias, porque senão acontece isso aqui que o Coelho falou, ele desanima. Agora ele vai dar outra ideia? Não vai dar outra ideia. Como o líder não é ele que tem as ideias, então como é que ele vai seguir adiante? Ele não consegue, tá? Ele trava. Então, ele fazer isso é jogar contra ele mesmo. Porque tá bom, isso vai dar certo uma vez, não vai ter uma segunda. E aí, como é que vai fazer? Os líderes dele vão falar: pô, mas você foi por esse caminho e agora você está meio perdido, você não sabe o que fazer, como é que é isso? Por isso que eu digo que a máscara cai cedo ou tarde, tá? A Pri está falando aqui: você se vê de uma forma, as pessoas te veem de outra,
e você gostaria que te vissem diferentes. Esse é o dilema da comunicação, tá, Pri? Essa construção de imagem ideal pode-se cometer alguns equívocos. A gente sempre pode cometer equívoco e a gente sempre vai cometer, tá, Pri? A gente sempre falha nas coisas que a gente faz. Não tem ninguém que é perfeito que faz isso. Qual que é a diferença? Você não pode deixar esses equívocos te pararem. Você não pode deixar esses equívocos te desanimar, ou te desanimarem. Você precisa, na verdade, errou, legal. O que eu aprendi com isso aqui? Na próxima você vai fazer diferente, porque eu posso te garantir o seguinte: sempre vai ter uma próxima, né? Às vezes chega para mim aluno que fala assim: acabei de perder uma oportunidade de promoção. Puxa, era eu tinha certeza que ia ser eu, e foi promovida outra pessoa no meu lugar. E a primeira coisa que eu falo é: fica tranquilo, isso não é o fim do mundo, tá? O mundo não acabou por causa disso. Por quê? Vão surgir outras oportunidades. Então, sempre vai surgir uma nova chance. Agora, se você cometer o mesmo erro de novo, aí você não está evoluindo. Isso é problema. A partir do momento que você cometeu um equívoco, você aprendeu, vai aparecer a próxima. Quando aparecer a próxima, você faz diferente, pronto. Aí sim você faz a diferença, tá bom? O Coelho falando, os erros ficam se repetindo, vira rotina. Isso você tem que tomar cuidado, porque quando o erro fica se repetindo, você tem que sair fora desse. Eu digo que é a diferença entre você ser obstinado e você ser teimoso. Você é obstinado quando você quer alguma coisa, tá? Pode ser a sua promoção. Você quer a sua promoção e você tentou por aqui, não deu. Você vai por outro caminho. Não deu, vai por outro caminho. Mas você não para de tentar, porque aquilo é o que você quer e você vai chegar lá. Você é obstinado. O teimoso, o que ele faz? Ele tenta por esse caminho. Não deu certo. O que ele faz? Ele tenta de novo por esse caminho. Não deu certo, claro, né? Porque ele já tinha tentado. Ele tenta de novo, ele fica insistindo na mesma coisa. Isso é o teimoso. Então o que acontece? Aí os erros ficam se repetindo e não se resolvem, né? Você não aprendeu com os equívocos que você cometeu. Então, é o que eu estava falando para a Pri. Todo mundo comete equívoco, todo mundo erra. A diferença é o que você faz com o erro. Se o erro te desmotiva e faz você desistir, você é um tipo de profissional. Se o erro ele faz com que você aprenda para na próxima vez fazer diferente, você é outro tipo de profissional, muito mais valorizado. Se o erro ele faz você ficar se culpando e ficar se martirizando, você é outro tipo de pessoa. O erro é o mesmo. O que a gente faz do erro é que faz a diferença entre os profissionais. Então, entenda que o erro é normal. Todo mundo errou. E pra caramba. Não vou falar nem para vocês quantas vezes que eu errei pra caramba também. Agora, eu não vou ficar insistindo no erro. Eu aprendi, então eu vou fazer diferente. Por quê? Vai ter a próxima, eu garanto para você. Às vezes a gente faz a ideia assim, errei, perdi a chance da minha vida. Nunca mais isso vai acontecer. Não é verdade, vai acontecer sim. Vai ter a próxima, fica tranquilo, tá? Olha o Fernando falando aqui, a priorização também, eu acredito que seja um dos vilões no desenvolvimento pessoal. Acredito que ser fiel a um plano é essencial. Sem dúvida, a priorização, ela faz parte da organização, que está junto com o planejamento, tá? Organização e planejamento andam juntos. E a priorização faz parte. Então, é uma habilidade que você precisa desenvolver. Se você não consegue priorizar as tarefas, você não consegue crescer na carreira. Por quê? À medida que você avança na carreira, você vai ter que priorizar não só as tuas atividades, você vai ter que priorizar as atividades do time, da equipe. Agora, como se você já demonstra num cargo mais operacional que você não sabe priorizar, você não pode assumir um cargo de liderança, percebe? Então, sem dúvida, é uma coisa essencial, tá? Então, você precisa saber trabalhar com isso, tá bom? Bom, a gente estava falando dos desafios, né, gente? Eu comecei a responder as perguntas aqui, eu tenho que deixar as perguntas para o final. Mas vamos lá. A gente então estava na zona de conforto, tem que sair. O que faz você sair da zona de conforto são os desafios. Então, quando você aceita um desafio, você mostra que você é um profissional diferenciado, que você não está para ficar ali naquela mesmice, não. Você quer aprender coisas diferentes, você quer desenvolver habilidades diferentes. E isso é extremamente importante. Então, você vai por esse caminho, tá?
O único cuidado que você tem que ter quando você vai aceitar um desafio, quando você vai buscar um desafio, é o desafio não exceder a sua capacidade, porque aí você corre o risco ao contrário. Ora, você vai buscar um desafio, você precisa entregar o resultado esperado. Se você vai exceder a sua capacidade e você não vai entregar aquilo, aí vai ficar ruim para você. Então, isso que é importante, né? Então, o desafio ele é fantástico, porque eles te fazem você superar você mesmo, porque você se desenvolve, você mostra que sabe trabalhar em equipe, você mostra que sabe trabalhar colaborativamente, você mostra que sabe engajar as pessoas, que sabe se comprometer, e são habilidades simplesmente imprescindíveis para você ser promovido para um cargo executivo. Então, percebe como isso vai te levando ao seu objetivo? E aí, só toma cuidado, né? Você não pode esquecer de fazer bem feito o básico, né? Isso aí que eu estou falando é tudo a mais. Então, você tem que lidar bem com a pressão, você tem que entregar os resultados, você tem que cumprir os prazos e essas coisas. Isso não tem jeito, tá? Você precisa fazer o básico para você ir além. E é esse ir além que vai te fazer ser promovido, tá? Então, pessoal, pode mandar as dúvidas aí. O Júlio colocou mais um comentário aqui. No livro Mindset, da Carol Dweck, sim, a nova psicologia, isso fala que pessoas que têm mentalidade fixa e as que têm mentalidade de crescimento. É isso aí, Júlio. O que acontece? A Carol define muito bem, e essa questão do erro que eu comentei é uma característica predominante nos tipos de mentalidade que a gente tem. A pessoa que tem mentalidade fixa, ela acredita que essa mentalidade ela é fixa porque ela acredita que ela tem um determinado conhecimento, tem determinada habilidade, muitas vezes coisas até que ela, vamos dizer, predisposições que ela nasceu com isso, e ela acha que aquilo é limitado, que ela não consegue. Então, o que acontece com essa pessoa? Como ela tem habilidades limitadas, ela acredita nisso, quando você tem alguma coisa que você acredita que supere a sua habilidade que você tem, seja nata ou não, você desiste, você dá um passo para trás. Porque a pior coisa para uma pessoa que tem mentalidade fixa é ela se expor negativamente, é ela perceber que ela não consegue fazer alguma coisa. Então ela prefere desistir a fazer isso. As pessoas que têm mentalidade de crescimento, elas são diferentes, elas querem evoluir. Então elas sabem que as habilidades que eu tenho hoje, elas não são fixas. Eu posso me desenvolver em qualquer habilidade que eu queira. E é isso. A Carol fala que existem duas coisas que você precisa para desenvolver habilidade. A primeira é você querer, é a atitude, você querer desenvolver. E a segunda é o esforço. Por quê? Nada vai vir de graça, você vai ter que se esforçar para desenvolver aquela habilidade. E ela diz que tendo esses dois fatores, você pode desenvolver qualquer habilidade. E aí vocês querem cair da cadeira? Sabe o que é uma habilidade? A inteligência. Eles provam, né, no livro a Carol mostra, que eles provam através das pesquisas que é possível adicionar inteligência, ou seja, ficar mais inteligente. A gente acredita que a inteligência é uma coisa que a gente nasce, né? Aí é aquele teste de QI, né, que a gente vê, que foi um teste totalmente. Hoje ele é usado de uma forma totalmente equivocada em relação a motivo pelo qual ele foi criado. Mas o teste de QI, na verdade, ele é um teste que indica qual que é a inteligência da pessoa, como se isso fosse alguma coisa fixa. Então eu vou lá, eu faço o meu QI, eu tiro X pontos, aquela é a minha inteligência, tá? Então eu nasci com aquilo e vou morrer com aquilo, porque aquele é o meu grau de inteligência, é onde eu consigo evoluir. A pessoa que tem um número mais baixo, essa pessoa não tem jeito, ela vai ter que se contentar em fazer alguma coisa que não demande tanta inteligência. Isso é absurdo. E ela mostra o que acontece. Toda vez que a gente aprende alguma coisa nova, o nosso cérebro cria novas sinapses, tá? Que são as conexões entre os neurônios. Então, o nosso cérebro, toda vez que a gente aprende alguma coisa nova, o cérebro cria novas conexões. Quando ele cria novas conexões, sabe o que está acontecendo? Nós estamos ficando mais inteligentes. Então, é claro que algumas pessoas nascem com talentos, com dons, tá? E a pessoa pode nascer com um talento melhor para comunicação, e é uma facilidade que ela tem, né? Ela nasce com isso. Algumas pessoas, às vezes, algum atleta
que nasce com um talento mais para o esporte, alguma coisa, ele se desenvolve mais com isso, tal. Só que o que acontece? Isso não significa que uma pessoa que não nasceu com esse talento não possa desenvolver isso. Essa é a grande diferença. Se a gente observar, se vocês gostam do esporte, tem alguns atletas que nascem com esse dom. O Neymar, por exemplo, nasceu com um dom, com uma habilidade incrível. Ele já vem com ele porque vem desde pequenininho, ele não teve que fazer muito esforço para desenvolver, para ser um cara bom como ele é. Já se você pegar o Cristiano Ronaldo, por exemplo, o português, ele não nasceu com essa habilidade. Só que ele é um dos melhores do mundo. Ele é, se você considerar o que ele fez versus o que o Neymar fez, ele é melhor que o Neymar. Só que o que acontece, ele não nasceu com essa habilidade, com esse dom, vamos dizer assim. Ele desenvolveu. E ele desenvolveu através de treinamento, adquirindo conhecimento, buscando as bases de como funciona e treinando, treinando, treinando. É o que eu digo, ele queria fazer aquilo. É o primeiro passo. Segundo, ele se esforçou para chegar naquilo. E aí ele chega. E isso a gente faz com qualquer coisa. E essa é a beleza das habilidades, né? Então, por exemplo, às vezes eu até estava outro dia conversando com alguém e a pessoa me fala assim: puxa, eu sou muito tímida. Como é que eu vou fazer para me expor para eu ter o meu marketing pessoal? E é a mesma coisa. Vamos dizer, a extroversão, ela é uma habilidade, você pode desenvolver, tá? Você não precisa ficar muito extrovertido, não, mas você precisa vencer a timidez desenvolvendo novas habilidades, novas técnicas que vão fazer com que você, vamos dizer, anule essa timidez e se mostre de uma forma diferente. Dá para fazer, tem técnica para fazer isso. Então, até isso você pode desenvolver, tá? Alexandre, como lidar com microgerenciamento e ser estratégico? Microgerenciamento, Pri, é sempre uma coisa muito perigosa. Porque o que é o microgerenciamento? Microgerenciamento é quando você saiu da função operacional, mas você não largou a função operacional. Você saiu no título, mas na prática você não largou. Então você passa a fazer um microgerenciamento para que as coisas aconteçam. E aí o que acontece? Se você é líder, está fazendo isso com os seus liderados, você pode ter dois efeitos quando você faz um microgerenciamento. Primeiro, você está fazendo pelo liderado. Se você está fazendo pelo liderado, ele dá uma acomodada. Ele fala, ó, não precisa caprichar muito nisso daqui, que a chefe lá, que a Pri, ela vai entrar nisso aqui e ela resolve. Faz aí meia boca e depois ela arredonda, ela ajusta. Então você causa esse efeito colateral. Ou você causa o efeito oposto. Você tem um profissional lá, um liderado, que quer crescer, que quer evoluir, só que como você faz um microgerenciamento, você não deixa que ele se desenvolva. E aí ele se desmotiva também. Então, muito cuidado. O que você tem que fazer, na verdade, é evitar o microgerenciamento e capacitar as pessoas para fazerem aquela tarefa e você acompanhar resultados. É assim que você fica mais estratégico, porque o profissional estratégico, ele não acompanha o como, ele quer saber o que, ou seja, ele quer o resultado daquilo. E isso é importante, até porque quando você pede o resultado, você dá uma liberdade para o seu liderado de encontrar novas formas de fazer aquela tarefa, formas mais eficazes, formas mais eficientes e formas até que vão trazer melhor resultado. Então, você até dá essa possibilidade dentro da equipe. Então, muito cuidado com o gerenciamento, tá? O Júlio falou assim, peraí, que o Júlio colocou aqui duas, deixa eu ler aqui. Eu acho mais interessante nós percebermos que precisamos desenvolver e nós desenvolvemos habilidade do que nascer com habilidade e não ter noção da importância. É isso aí, Júlio. E isso é legal que você está falando. Por quê? Quando a gente percebe qual habilidade que a gente precisa desenvolver e a gente tem a consciência de que a gente pode fazer isso, a gente se torna estratégico. Por quê? Você vai desenvolver a habilidade que te leva ao seu objetivo. Isso é ser estratégico, porque você vai desenvolver aquilo que você precisa para chegar no seu objetivo. Isso é fantástico, por isso que é verdade. E o Júlio continua aqui. Tem um primo um pouco mais velho
que eu, inteligente demais na parte da tecnologia, mas estava prestes a fazer uma entrevista, ficou muito nervoso, entrou em pânico e perdeu a vaga. Exatamente, por quê? Não é uma questão técnica. Então, o que você está falando é que ele é muito técnico na parte de tecnologia. E isso leva a gente muito ao operacional. Né? Eu até no começo da live eu comentei de um artigo que eu estava lendo, bem interessante, né? Escrito por um CEO aí. E ele fala o seguinte: as pessoas vêm fazer entrevistas, elas me trazem uma pilha de diplomas, né? Que acumulou, né? Então ela acabou a faculdade, ela nem foi trabalhar, ela já fez uma pós, fez um MBA, já fez um mestrado e ela vem com uma pilha. Aí eu falo para ela uma pergunta que é uma pergunta mais da prática e a pessoa se perde, acontece isso, fica nervosa, entra em pânico. Por quê? Porque não é essa habilidade que ele está buscando, ele está buscando outras habilidades, né? E o diploma às vezes não traz, né? Até por uma questão da formação ou de como a gente é educado, né? Mas isso é um outro assunto bem mais longo e complexo. Mas é isso mesmo. Você precisa. Então, assim, por exemplo, esse teu primo, o que ele tem que fazer? Na parte técnica ele já é bom, mas ele tem que se desenvolver nas outras questões para ele não se enrolar nas entrevistas. E bem entrevista é habilidade, tá? Dá para desenvolver, tá? Eu tenho uma aula que eu faço para alguns alunos, onde eu ensino como fazer uma entrevista com sucesso. Por quê? Porque é técnica. Então não é uma coisa assim, eu vou chegar lá e vou falar o que eu fiz, tal. Não funciona assim. Entrevista também tem que ter estratégia e dá para você fazer, tá bom? As taxas dos meus alunos em entrevistas são espetaculares. Ó, o Fernando fala, peraí, deixa eu ver que eu acho que eu pulei alguém aqui. Não, aqui eu já falei. Fernando está falando o seguinte: entrego muito, mas propagandizar meu trabalho e desdobrá-lo em inputs para a operação é realmente um desafio. E é mesmo, Fernando, mas você vai precisar desenvolver isso, não tem jeito. Então, você vai precisar de técnica, de habilidade, para que você possa não só entregar muito, mas mostrar com aquela entrega que você é capaz de muito mais, que você é capaz de num cargo maior, entregar muito mais do que você entrega hoje, que eu sei que já é muito, mas isso não vai ser suficiente. Então, essa propaganda, esse marketing pessoal, ele é importante, mas tem que ser um marketing genuíno, né? Você não pode querer vender aquilo que você não faz, que você não tem capacidade. Então, primeiro você vai precisar se desenvolver e aí começar a mostrar isso de uma forma. É mais do que fazer propaganda, né? É muito mais, né? Mostrar realmente profundamente aquilo que você é realmente capaz. Acho que eu respondi todo mundo, gente. Pelo menos aqui acho que não estou vendo nada. Acho que eu não pulei ninguém, né? Se eu pulei alguém, me avisa aí, tá, gente? Manda aí no chat que eu pulei alguém que eu volto aqui, tá? Mas acho que eu respondi todo mundo, certo? Bom, então, gente, para a gente caminhar aí para o nosso fechamento, é aquilo. Você quer ser promovido? Você tem que se tornar estratégico. Não tem jeito, em todos os sentidos, em tudo que você faz. Que nem o Fernando falou, ele entrega muito, mas ele tem que ser estratégico no sentido de mostrar que essa entrega pode ser potencializada ele num cargo maior. Isso é um desafio, sem dúvida, mas isso a gente aprende. Então a gente tem que buscar ser estratégico em tudo que a gente faz, até no nosso desenvolvimento, né? Foi como eu falei, você vai desenvolver, você vai crescer, você vai investir tempo, dinheiro em você, pô, você tem que investir na coisa certa, senão você não vai para o caminho que você quer. E aí depende do que você quer. Então, por exemplo, se você quer se especializar tecnicamente na tua função e ficar lá, você não quer uma promoção, você quer realmente ser técnico, você vai buscar o desenvolvimento técnico. Você quer crescer na carreira, você quer ser promovido, você quer assumir um cargo de gerência, um cargo de diretor, um cargo de vice-presidente, ok, você vai trabalhar também habilidades, mas que vão te conduzir nessa direção. E aí não são habilidades técnicas, né? É outro tipo de habilidade. Então você precisa ser estratégico nesse sentido. A Karen está falando o seguinte aqui: no meu caso, entrego muito, todos falam do meu desempenho, ganhei 3 campanhas consecutivas, mas preciso analisar
o que pode acelerar meu crescimento. Porque o que acontece, cara? Você entregando tudo, todo mundo reconhecendo isso, o que está faltando para você? Mostrar que você vai fazer isso que você está fazendo aqui multiplicado no momento em que você virar uma líder. Então, assim, você vai ter lá, a Karen entrega X de resultado, mas quando a Karen virar líder, ela vai ser líder de 5 pessoas. Ela vai entregar 5 vezes o resultado que ela entregava antes. Por quê? Ela é capaz de ensinar as pessoas a fazerem isso. Ela é capaz de motivar as pessoas a fazerem isso. Ela é capaz de engajar as pessoas para fazerem isso, sem ser operacional, mas sim trabalhando nessa parte mais tática, vamos dizer, estratégica de liderança. Quando você fizer isso, ninguém te para. Por quê? Ora, é exatamente isso que a alta liderança da empresa precisa. E ó, eu sei que você já está na semana da carreira executiva, vai lá, eu vou te mostrar direitinho como é que você vai fazer isso aí, tá bom? Então tá bom, acho que era isso. Acho que não temos mais perguntas. Então, gente, é isso. Os executivos da empresa têm que ver em você uma pessoa fundamental para o futuro da empresa. E a gente sempre trabalha em futuro, tá? Se eles não enxergarem o futuro, não vai ter jeito, né? Então, enquanto eles não perceberem isso, por que eles vão te dar um cargo maior? Né? Não faz sentido. Aí deixa você onde você está, que está gerando resultado. Então, quando você, para o futuro da empresa é fundamental, aí sim é que você cresce, que você consegue oferecer mais nesse novo cargo, aí você é promovido. Olha o Fernando aqui. Na sua visão, um bate-papo de PD com o chefe eficaz deveria ter o quê? Bom, Fernando, é assim. Se você vai fazer, se você quer trabalhar no teu desenvolvimento e você vai conversar isso com o chefe para definir qual é o rumo que você vai tomar, o cuidado que você tem que ter é que a coisa não pode ser só boa para você, porque é muito fácil a gente entrar numa discussão dessa e levar a gente no sentido de que eu quero fazer isso porque vai ser bom para mim, eu quero saber o que vai ser. Não. Quando você vai falar com o chefe, o interesse que ele vai defender naquele momento é o interesse da empresa. O líder, que é um bom líder, ele vai olhar os dois, mas nunca ele vai deixar a empresa e só olhar para você. Ele vai olhar para a empresa e para você. Então, todo ponto de desenvolvimento que você vai fazer para você, você tem que mostrar qual que é o benefício que a empresa vai ter. E aí, quando você mostra esse benefício, as coisas começam a fechar. Aí, o seu chefe vai estar muito mais predisposto a te ajudar, porque ele sabe que ele vai ter um ganho com isso. E todos nós somos assim, as pessoas são assim. As pessoas se engajam, as pessoas se motivam por coisas que elas vão ganhar, por coisas que estão alinhadas com os valores dela. Senão ela não se engaja, senão ela não se compromete. Então, se você está buscando um compromisso do seu chefe para fazer alguma coisa nesse sentido de desenvolvimento, você tem que mostrar para ele como isso vai ser bom para a própria empresa, onde que esse desenvolvimento teu vai trazer mais resultado para a empresa. Quando você fecha isso, aí as coisas caminham fácil, né? Porque o seu chefe vai entender que aquilo é bom para você e aí ele compra a ideia, ele vai junto com você. Mas a coisa tem que ser boa para todo mundo. Se você não conseguir mostrar isso, dificilmente você vai seguir adiante. Essa que é a questão. E não esquece, né, que é ganha-ganha. Então você precisa ganhar também. Então tem que ser bom para você, tá? Tem que estar alinhado com a tua estratégia, com os teus objetivos de carreira. Isso é o que você vai desenvolver. Mas é importante que o teu desenvolvimento traga benefícios também para a empresa, para o teu chefe, tudo, vocês crescem juntos. Quando você mostra isso, aí a coisa fecha. Vocês criam uma sintonia, uma sinergia, que aí, meu, ninguém segura, parece um foguete voando. Então, é exatamente isso. Ok?